Ao longo da história das artes, é natural e até óbvio surgirem termos para denominar novas categorias para obras que compartilham algumas características em comum e que diferem do que veio antes. Temos isso na música, na pintura, na literatura e, claro, no cinema. Para efeitos didáticos e acadêmicos, a maioria dessas categorias até fazem certo sentido. Entretanto, se tratando de arte, obviamente que muitas vezes a obra não vai se limitar a esse ou aquele quadradinho. Muitas vezes ela pode se enquadrar em mais de uma categoria ou até mesmo em nenhuma categoria. Mas quando um novo termo ou subgênero são criados, ou melhor, inventados, sem um fundamento minimamente sólido, aí temos um equívoco, pois isso pode gerar falsas percepções e interpretações erráticas, como é o caso do termo pós-terror. Bom, antes de tudo, eu acho importante deixar aqui muito claro que quando eu falo do termo pós-terror, que é um termo equivocado, de forma alguma eu estou diminuindo os filmes aos quais esse termo pretende se referir. Até mesmo porque, particularmente, eu adoro a maioria desses filmes. A questão aqui é focada única e exclusivamente ao termo pós-terror. Eu posso dizer que, felizmente, esse termo, mesmo tendo ficado conhecido e adotado entre alguns, a maioria dos estudiosos e pesquisadores do gênero, eles não simpatizam com o termo e até mesmo o ignoram. Mas antes da gente se aprofundar nisso, eu vou falar da origem do termo pós-terror e o que seria essa nova categoria, por assim dizer. Bom, o termo pós-terror, post-horror no original em inglês, surgiu em 2017 em um texto escrito pelo jornalista Steve Rose no jornal The Guardian. Nele, o jornalista comentava sobre produções recentes de terror, como A Bruxa do Robert Eggers, Ao Cair da Noite do Trey Shults, Sombras da Vida do David Lowery e Corra do Jordan Peele. No caso, a percepção do jornalista era que esses filmes inovaram o gênero do terror por fugirem dos principais clichês e lugares comuns ao gênero, coisas como monstros sobrenaturais, assassinos típicos de filmes slasher e produções marcadas aí pelos famosos jump scares, que são aquelas cenas com corte rápido, um barulho alto do nada, enfim, cenas com algum ou alguns recursos que são usados para dar aquele susto de pular da cadeira do cinema. Para o Steve Rose, o pós-terror trabalha mais com medos diferentes, muitas vezes medos que são muito mais próximos de nossa realidade, coisas como saúde mental, paranoia, questões sociais, entre outros temas. Ou, às vezes, até coisas que nem sabemos se realmente são assustadoras. Bom, passado aí esse contexto da origem do significado do pós-terror, eu vou falar agora sobre os motivos pelos quais esse termo é um tanto quanto equivocado. Vamos primeiro pensar nesse prefixo, o pós. Toda vez que o prefixo pós é utilizado para denominar movimentos artísticos ou filosóficos, ele tem como objetivo definir que há uma ruptura, há um distanciamento, há uma fronteira, algo diferente e inovador comparado a tudo aquilo que veio antes. Mas aqui no caso do pós-terror, muitos, inclusive eu, consideram que foi um uso muito equivocado, pois não houve uma ruptura, não houve um rompimento conceitual que justifique um distanciamento tal do gênero terror para se colocar esse prefixo, para colocar o prefixo pós. É claro que nos últimos anos, felizmente, nós tivemos excelentes filmes de terror. Filmes de qualidade tão boa que de fato eles se destacam dentro do gênero terror, que infelizmente acaba sofrendo com a maioria de suas produções que de fato são de qualidade aí bem duvidosa. Mas a principal questão aqui é que o gênero terror já apresentava muitas décadas antes tudo aquilo que se diz caracterizar o pós-terror. Temos exemplos aí dos mais diversos, nos mais variados países e nas mais variadas mídias, mas neste vídeo vamos focar apenas no cinema. Nós temos ótimos exemplos de filmes que lidam com questões pessoais, sociais, traumas, entre vários outros temas que fogem daquilo que é considerado clichê no gênero terror. E lá na introdução deste vídeo, eu falei do conhecimento superficial de quem abraça o termo
justamente porque muitos desses filmes a quais me refiro, eles não são necessariamente obras desconhecidas, isoladas, mega alternativas. Muito pelo contrário, nós temos exemplos de filmes muito famosos, como é o caso do Bebê de Rosemary, o filme do Roman Polanski de 1968, que nesse sentido ele é um ótimo exemplo. No filme, nós não temos aí a figura do diabo atrás da personagem da Mia Farrow, nem bruxas ou coisas do tipo. O terror aqui, ele é muito mais sutil, ele é muito mais pessoal, muito mais particular. Estamos falando do drama de uma mulher que foi usada e deixada de lado pelo marido durante a gravidez, e que seus vizinhos também se aproveitam dela e a usam como objeto. Mas esses personagens, eles não são aqueles monstros com aparência horrenda, gosmentos, não. Nós temos um senhorzinho, uma senhorinha que vai levar um chá. Ou seja, aqui no filme, o Polanski ele mostra o terror naquilo que é prosaico, naquilo que é comum, naquilo que faz parte do cotidiano, naquilo que a princípio não representaria nenhum tipo de ameaça. Essa característica acaba se estendendo por toda a chamada trilogia do apartamento do diretor, onde temos mais dois filmes, o Repulso ao Sexo, que até anterior ao Bebê de Rosemary é de 1965, e o Inquilino, de 1976. No caso de Repulso ao Sexo, o diretor trabalha com temas complexos como repressão sexual, depressão e estupro. Já em O Inquilino, ele trabalha com paranoia, depressão e suicídio. Enfim, todos temas muito complexos, muito densos, muito particulares e muito mais próximos de nossa realidade. Ou seja, são filmes em que o terror não vem de um vampiro, um lobisomem, uma criatura, um monstro. Não, ele vem do marido, vem da vizinha, vem da sociedade, vem da solidão. Então, o medo vem desses elementos que nós convivemos no nosso dia a dia. Aqui no canal Formiga Elétrica fizemos um vídeo inteiro sobre o Bebê de Rosemary e outro sobre o filme Inquilino. Então, se você que estiver assistindo esse vídeo tiver interesse em saber mais sobre esses filmes, eu recomendo que assista. Outro exemplo latente muito famoso é o caso de A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero, um filme de 68, mesmo ano do Bebê de Rosemary, onde temos aí uma crítica social muito forte encabeçada pelo seu protagonista negro. Essa crítica, mesmo que não totalmente planejada pelo diretor, ficou ainda mais contundente pelo ano do filme, pois foi em 68 que, além da Guerra do Vietnã estar explodindo, foi o ano do assassinato do Martin Luther King. É claro que assim, colocar A Noite dos Mortos-Vivos aqui pode soar um tanto quanto forçado de minha parte, já que o filme trabalha com zumbis, um elemento recorrente no terror. Entretanto, o filme ele apresenta diversas outras camadas, assim como outro filme do Romero, que é o Martin, de 1976, um filme aí de vampiro muito diferente do que nós estamos acostumados e repleto de camadas. Se você quiser saber mais sobre esses filmes do Romero, nós também temos vídeos aqui no canal, um para cada um para o Martin e outro para A Noite dos Mortos-Vivos. Bom, já deu para perceber que exemplos daquilo que dizem caracterizar o pós-terror já existiam por aí há décadas. E olha que eu fiquei aqui restrito a falar somente de cinema e de filmes famosos, filmes conhecidos, mostrando que filme de terror sem monstro ou jumpscare nunca foi algo restrito. Agora, o mais curioso é que o próprio Steve Rose, em seu artigo, cita a trilogia do apartamento do Polanski, também cita Inverno de Sangue em Veneza, do Nicholas Roeg, e O Iluminado, do Kubrick, pois o próprio Trey Shults, diretor de Ao Cair da Noite, fala desses filmes como sua inspiração principal. Só que o Steve Rose ele descarta esses filmes em sua tese, pois diz que eles tinham um grande orçamento, enquanto os novos filmes são de baixo orçamento e isso já seria motivo suficiente para destacá-los. Ele diz que Schultz, o diretor de Ao Cair da Noite, cita a influência do Roman Polanski, da celebrada trilogia do apartamento, composta por Repulso ao Sexo, O Inquilino e Bebê de Rosemary. Ele diz que são exercícios similares de tentar reformar os tropos do terror com uma sensibilidade de autor, assim como Nicholas Roeg em Inverno de Sangue em Veneza e o Stanley Kubrick em O Iluminado, mas que esses faziam parte de uma era de filmes de terror de estúdio com grande orçamento e que agora jovens cineastas como Schultz precisam fazer uma impressão distinta
com um budget muito limitado, aqui ele diz um budget indie. Agora, o engraçado é que, segundo o IMDb, levando em conta inclusive a questão da inflação, Repulsa ao Sexo do Polanski custou menos da metade do orçamento de Ao Cair da Noite. E mesmo que ele não tenha citado em seu texto, A Noite dos Mortos-Vivos custou menos de 1/5 do orçamento de Ao Cair da Noite. E Marte, então, nem se fala, pois não custou nem sequer 1/10 desse valor. Então, assim, categorizar esses filmes como pós-terror, esse termo aí inventado pelo Steve Rose, é uma tentativa nada mais nada menos do que enfadonha de colocar o próprio nome na história do gênero, pois todos os argumentos do Steve Rose, eles vão caindo por terra um a um. E só por curiosidade, eu vou pegar aqui um caso brasileiro do Luiz Nazário, neste livro publicado na década de 80, O Medo no Cinema, da coleção Estudos e Debates. Aliás, é um excelente livro, eu adoro, tá? E nele tem uma parte que o Nazário fala daquilo que ele chama de um novo terror. Veja só um trecho. Uma breve análise da recente produção de terror mostra que seu tema central permanece o mesmo. No universo do horror, a vida é dominada por forças mortas ou mortíferas. Mas antigamente o mundo, os homens, sua sociedade, o cotidiano, o American Way of Life, o bem-estar individual e coletivo eram ameaçados por elementos que não pertenciam a este planeta, por criaturas surgidas de regiões isoladas, abissais, extraterrestres ou ressuscitadas do além-túmulo, de um universo paralelo, de uma outra dimensão. Agora, o medo provém de outras fontes. A industrialização total e a tecnologia avançada criaram seus próprios nichos de pavor. Chega de castelos mal-assombrados, criptas profanadas e portas que rangem ao se abrirem sozinhas, entre ratos, morcegos e teias de aranha. Chega de simbologia cristã e de superstições primitivas. Vamos crescer e usar os nossos próprios gadgets. O novo terror surge dentro do lar moderno, envolve os eletrodomésticos, possui os mais sofisticados aparelhos desta civilização racional: o elevador, a TV, a geladeira, o telefone, o videogame, a broca, a serra elétrica, o computador, o avião, o helicóptero, o automóvel e a usina nuclear. Bom, embora o autor não tenha tido a pretensão de criar uma nova categoria como Steve Rose, afinal ele apenas colocou aqui como uma espécie de localização, algo mais didático, por assim dizer, nós percebemos que ele define uma mudança bem coerente nos elementos que geram terror nos filmes, indo de monstros e casas mal-assombradas para utensílios comuns, um carro amaldiçoado e por aí vai. Ok, a gente pode até dizer que o Nazário ele tem razão em boa parte. Realmente teve essa mudança em boa parte dos filmes, né, em boa parte da abordagem no cinema de terror. Só que falar em novo terror, falar nesse sentido seria um pouco complicado como uma nova categoria, pois na própria década de 80 e na seguinte, nós já tivemos um resgate de elementos mais clássicos do terror, como lobisomens, vampiros e mortos-vivos, em bons filmes e alguns deles até de muito sucesso. Ou seja, o terror é um gênero muito rico e cheio de possibilidades. Infelizmente, boa parte de sua produção é de qualidade ruim, o que acaba fomentando aí um preconceito com relação ao gênero como um todo. Esse olhar pejorativo ele é tão forte que muitas vezes os próprios diretores querem afastar suas produções do gênero, dizendo que não é um filme de terror ou que é um filme diferente. Desse modo, vira e mexe sempre há tentativas como essa do Steve Rose de criar um novo termo que separe algumas obras do restante do bolo para que assim tenham um status mais elevado, sendo que isso pode ser alcançado só pela qualidade do filme em si e não pelo gênero em que ele se encaixa mais. Mas, verdade seja dita, assim como qualquer outro gênero, o terror tem a capacidade de lidar com uma variedade de temas enorme, inclusive temas contundentes para a nossa sociedade. O terror ele pode ser escapista ou não, ele pode ser denso ou não, ele pode ser um bom filme ou não. O mais importante é termos conhecimento de que o gênero possui e sempre possuirá obras de baixíssimo nível e obras de altíssimo nível. Bom pessoal, se vocês gostaram e quiserem ajudar na relevância do canal,
Deem aqui o seu joinha, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e comentem aqui embaixo quais são aqueles seus filmes de terror prediletos e se vocês gostariam que fizéssemos um vídeo sobre algum deles, caso ainda não tenhamos feito. E se você quiser, também pode nos seguir no Instagram, que é @formiga.elétrica, e para ajudar no projeto Formiga Elétrica como um todo, visite a nossa página de financiamento coletivo no apoia.se/Formiga Elétrica. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até semana que vem!